Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa tecnologia que, olha, é fascinante e assustadora na mesma medida: a clonagem de voz por inteligência artificial. De um lado tem uma promessa de avanços incríveis, mas do outro, um perigo que já está batendo na nossa porta. Pra gente começar, eu quero deixar uma pergunta no ar que parece até coisa de ficção científica, mas que é muito real. E se os seus próprios ouvidos pudessem mentir pra você? A tecnologia que a gente vai discutir hoje tá começando a corroer um dos pilares da nossa comunicação: a confiança no que a gente ouve. Sabe, aquela certeza de reconhecer a voz de um amigo, de um familiar? Tudo isso tá sendo colocado à prova. Agora, imagina só essa cena. O telefone toca. É uma chamada urgente. Do outro lado da linha, você ouve a voz em pânico de alguém que você ama pedindo ajuda desesperadamente. É um cenário que dispara uma resposta emocional na hora, um instinto de proteger que passa por cima de qualquer raciocínio lógico. E é exatamente nessa vulnerabilidade que os criminosos estão apostando. Ok, então vamos definir a estrela do nosso papo: clonagem de voz por IA. O que é isso, afinal? Bom, de forma simples, é usar machine learning, aprendizado de máquina, para criar uma cópia, uma réplica sintética da voz de uma pessoa. O sistema analisa as características únicas, como o timbre, o tom, o ritmo da fala, para conseguir gerar frases completamente novas, que são, assim, praticamente idênticas à voz original. O resultado? Uma voz que pode dizer qualquer coisa com a sua própria entonação. Mas antes da gente entrar nos perigos, que são muitos, é muito importante entender o imenso potencial que essa tecnologia tem para o bem. Porque sim, a clonagem de voz também pode ser uma força transformadora e genuinamente positiva. Agora, olha só que interessante que a gente tem aqui. Estamos falando de aplicações profundamente humanas, de devolver a comunicação para pacientes com o câncer de laringe, usando um clone da sua própria voz a partir de gravações antigas. Ou então, de criar ferramentas terapêuticas para crianças com autismo, usando vozes familiares para criar um ambiente mais seguro, mais confortável. É uma tecnologia que, nesse contexto, preserva a identidade e a dignidade das pessoas. É incrível. E o impacto não para na área da saúde, não. Esse slide mostra bem como a clonagem de voz está simplesmente revolucionando as indústrias criativas. Pensa só, assistir a um filme estrangeiro dublado, mas com a voz do ator original falando a sua língua fluentemente. Ou a criação de narrações super realistas para audiolivros e personagens de videogame com vozes muito mais dinâmicas. A gente está vendo nascer uma nova economia de conteúdo sintético com possibilidades que são, assim, quase infinitas. Mas, como toda tecnologia poderosa, a clonagem de voz tem um lado bem sombrio. E é para esse lado que a gente vai olhar agora. Pois é, vamos entrar agora no lado obscuro da clonagem de voz. Vamos entender como essa tecnologia se transforma numa verdadeira arma sonora, usada para aplicar golpes, para espalhar desinformação, explorando a nossa confiança mais básica. Então, como é que o golpe mais comum funciona? É assustadoramente simples. Primeiro, os golpistas pegam alguns segundos da voz de alguém nas redes sociais. Um vídeo, uma mensagem de áudio, qualquer coisa serve. Depois, eles usam uma técnica chamada clonagem zero shot, que consegue replicar a voz quase que instantaneamente com uma precisão impressionante. Aí, eles ligam para um familiar fingindo um sequestro, um acidente. O pânico que a gente sente ao ouvir aquela voz familiar simplesmente desliga nosso pensamento lógico, e isso leva a transferências de dinheiro por impulso. E que ninguém pense que isso é uma ameaça distante, tá? Um estudo global da McAfee revelou um dado que, olha, é alarmante. 1 em cada 4 pessoas, ou seja, 25% da população, já passou por um golpe de clonagem de voz ou conhece alguém que passou. Isso mostra a escala de um problema que está crescendo numa velocidade assustadora. E o prejuízo financeiro é enorme. Enquanto muitas vítimas perdem algumas centenas ou milhares de dólares, um grupo de 7% relatou perdas que chegam a impressionantes $15 mil. O impacto disso pode ser devastador para as finanças de uma família, destruindo economias de uma vida inteira em questão de minutos. Mas o problema vai muito além do dinheiro. A existência de falsificações tão perfeitas cria o que os especialistas chamam de dividendo do mentiroso. É um cenário perigoso, em que até mesmo áudios de verdade podem ser descartados como se fossem falsos. Pensa nas implicações disso na justiça, na política, no jornalismo. A confiança em provas e nas próprias instituições fica completamente abalada. Antes de continuar com o vídeo, preciso falar da Hostinger, que oferece hospedagem de sites rápida, segura e fácil de usar, perfeita para quem está começando ou para quem já tem experiência. Com a Hostinger, você tem tudo o que precisa para colocar seu site no ar, desde domínio grátis por 1 ano, até suporte 24/7 em português. E o melhor de tudo?
Você pode aproveitar um desconto especial de 20% usando o link aqui na descrição ou escaneando o QR Code que está aparecendo na tela. Não perca essa oportunidade de ter a melhor hospedagem com um super desconto. Certo, o cenário é preocupante. Mas e aí? O que está sendo feito para combater essa ameaça? Como a sociedade está respondendo? A seguir, vamos ver como essa batalha pela verdade está se desenrolando, tanto no campo da tecnologia quanto no da lei. A resposta legal, como dá para ver, ainda é bem fragmentada. Nos Estados Unidos, o foco é no chamado direito de publicidade, que trata a voz como uma propriedade comercial. A Lei Elvis é um exemplo disso. Já no Brasil, a perspectiva é outra. A nossa abordagem se baseia no direito da personalidade, que considera a voz parte da identidade da pessoa, algo inseparável do indivíduo. Por isso, a tendência por aqui é de criminalizar o mau uso. Do lado da tecnologia, a luta também é intensa. Existem modelos de IA sendo treinados para detectar as pequenas falhas nos áudios sintéticos, como a falta de sons fisiológicos, tipo a respiração. Outra abordagem bem interessante é de colocar marcas d'água digitais, que são como assinaturas que a gente não ouve, mas que permitem rastrear a origem sintética do áudio. O desafio, no entanto, é que essa é uma corrida de gato e rato. Os detectores quase sempre estão um passo atrás de quem cria os deepfakes. Mas a tecnologia não para, né? E a próxima fronteira da clonagem de voz vai muito além da simples imitação. O futuro está ouvindo e sentindo. O próximo passo, como a gente vê aqui, não é só replicar como alguém soa, mas como essa pessoa se sente. Os sistemas de IA estão aprendendo a gerar falas que transmitem emoções complexas. Daqui a pouco, vai ser possível dar comandos como "diga isso de forma sarcástica", ou "sussurre com ansiedade", ou "fale com a alegria de quem acabou de ganhar na loteria". E isso nos leva a um dilema ético gigantesco, o que os especialistas chamam de abismo da empatia. A IA pode imitar perfeitamente o som da empatia, da compaixão, do amor, sem ter a menor consciência ou compreensão do que essas emoções significam. Isso abre a porta para formas de manipulação muito mais sofisticadas e, ao mesmo tempo, pode desvalorizar a conexão humana de verdade. Afinal, como a gente vai saber se a emoção que estamos ouvindo é real ou sintética? E a gente termina com essa pergunta que com certeza vai nos assombrar por um bom tempo. Se uma inteligência artificial pode simular empatia de uma forma convincente, o que sobra que nos torna unicamente humanos? Conforme as linhas entre o real e o sintético vão se apagando, essa é uma pergunta que nós como sociedade vamos ter que responder. Obrigado por acompanharem esta análise.